Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E essa semana eu queria continuar conversando com você sobre identidade num outro texto bíblico que me chamou a atenção. Eu ouvi uma pregação sobre esse texto no domingo e o texto me saltou aos olhos e eu fiquei pensando acerca de quem nós somos e como queremos ser conhecidos. E o texto está lá em Marcos, capítulo 14, e fala de uma passagem muito interessante. A partir do versículo 3 diz o seguinte: Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Olha que interessante. Nós vemos algumas pessoas nesse texto. Nós vemos Simão. Simão convida Jesus para sua casa. Simão traz Jesus para sua casa. Em outro texto bíblico, Jesus até diz para Simão: Olha, você nem me ofereceu lavar os pés, você nem me recebeu adequadamente, você não se preocupou comigo, mas você está preocupado com essa mulher que veio fazer um ato bondoso comigo. Ela veio ungir-me antes do sepultamento, porque Jesus já estava em direção ao cumprimento do propósito de Deus para a vida dele, que era a sua crucificação, sua morte e posterior ressurreição. O que aquela mulher naquele momento estava fazendo era uma atitude de adoração, era uma atitude de reconhecimento de quem Jesus era, e possivelmente o coração dela estava grato por tudo aquilo que Jesus fez na vida dela, ministrando, curando, libertando. Naquele momento, Simão se preocupa com o que está acontecendo, os discípulos que estão ali se preocupam com o que está acontecendo, né? Em um outro texto, a gente sabe que quem questionou Jesus foi Judas, e a palavra diz que ele deu a desculpa de que era porque o dinheiro podia ter sido utilizado para dar aos pobres, mas na verdade ele roubava, né, do dinheiro que os discípulos tinham. Ele roubava, ele metia a mão na sacolinha e tirava o dinheiro. Então, na verdade, a única pessoa repreendida naquele lugar foi a única pessoa que teve uma boa intenção. Foi a única pessoa que estava ali adorando a Jesus. Simão convida Jesus para sua casa, mas não entende quem ele é. Simão convida Jesus para sua casa, mas não percebe que ele está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele está diante do Messias prometido, que ele está diante do Cordeiro Santo de Deus. Judas está ali e repreende então a atitude daquela mulher, dizendo que o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres, mas na verdade a intenção do coração não era essa. Ele estava chateado com aquilo que estava acontecendo e a palavra diz que ele sai daquele lugar e ele então resolve no coração trair a Jesus. E aí eu queria voltar para a nossa pergunta de início. Você sabe quem você é e como você gostaria de ser lembrado? Porque essas pessoas estão registradas na palavra de Deus. Simão está registrado na palavra de Deus. Judas está registrado na palavra de Deus e esta mulher, que nós não sabemos o nome, está registrada na palavra de Deus. Mas a única que o Senhor Jesus ressaltou que seria lembrada aonde o evangelho fosse pregado é esta mulher, da qual nós nem sabemos o nome, mas sabemos
o que ela fez. E o que ela fez? Ela adorou Jesus. Como você quer ser lembrado? Judas é lembrado por ser aquele que, caminhando com Jesus, comendo com ele do mesmo prato, resolveu traí-lo. Simão, nós vamos lembrar dele como alguém que teve a oportunidade de receber Jesus na sua casa e não fez da maneira que deveria ter feito, não reconheceu quem estava ali. Quem nós somos? Quem somos diante desses textos? Nós reconhecemos quem Jesus é? Jesus está sendo convidado para nossa casa? E quando ele é convidado para nossa casa, a gente então sabe quem ele é? Sabe que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cordeiro Santo de Deus, o Messias prometido? Nós sabemos quem Jesus é? Ou nós estamos também como Judas? Judas também não sabia quem Jesus era. Judas esperava que Jesus fosse um libertador de Israel, que tirasse Israel do jugo de opressão que ele vivia naquela época. Judas teve expectativas acerca de Jesus, mas apesar de caminhar com ele, não entendeu quem Jesus era. Como somos? Somos Simão, que até convidamos Jesus para nossa casa, mas não recebemos devidamente, reconhecendo quem ele é? Ou somos como Judas, que caminhamos com Jesus, mas não conseguimos entender o seu caráter, a sua essência, a sua missão, o seu propósito, e por isso nós traímos Jesus, porque nós nos decepcionamos com aquilo que a gente imaginou que Jesus era e não com quem Jesus de fato é. Ou nós somos como esta mulher que não mediu esforços nem dinheiro para adorar o Senhor, porque aquilo que era mais importante para ela não era um bem material que custava caro, mas era aquilo que Jesus havia feito na vida dela. Aquela mulher adora a Jesus por quem ele é. Ela adora Jesus porque ela reconhece o amor em Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Que a gente não seja nem como Simão, que convida Jesus para casa, mas não sabe quem ele é, nem como Judas, que criou expectativas acerca de Jesus, expectativas acerca dele conforme aquilo que ele imaginava que Jesus deveria ser, e por isso se decepcionou e por isso traiu Jesus. Mas que sejamos como esta mulher, que adora sem medidas, porque sabe quem é Jesus e ele é amor. Senhor, nós colocamos a nossa vida na tua presença. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza e nos guie nessa semana. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a ser como esta mulher que foi lembrada pela adoração e não pela traição ou porque não soube receber Jesus. Eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a ter uma adoração extravagante, reconhecendo quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. E nós nos vemos semana que vem, para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau.